E aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando a nossa série de vídeos sobre o livro Torto Arado, há dois temas que Itamar Vieira Júnior aborda principalmente nesse livro. O primeiro é a questão da relação do homem com a terra. E o segundo tema é relativo à questão agrária no Brasil. É sobre esse segundo tema que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo. Itamar Vieira Júnior, que é autor do livro, ele é formado em Geografia e também doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Federal da Bahia. Já trabalha há mais de 15 anos no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa biografia do Itamar está refletida no livro. Afinal, o livro traz alguns temas caros à geografia, como a questão da terra, do território e a relação com o trabalho, principalmente o trabalho rural. Também o trabalho do Itamar no INCRA também se reflete no livro quando ele desenha todo esse cenário e a relação dos personagens, que são trabalhadores rurais, trabalhadores quilombolas, que são essas comunidades que o Itamar teve e ainda tem contato no seu trabalho. E a gente também não pode esquecer que o doutorado do Itamar em Estudos Étnicos e Africanos também se reflete quando ele faz e dá um foco maior na relação dos personagens com a sua religiosidade de matriz africana, no caso o Jaré, que é uma religião muito específica ali da Chapada Diamantina. De toda essa temática de Torto Arado, eu gostaria de aprofundar mais nesse livro sobre a questão agrária no Brasil, que é um tema de fundamental importância para você poder entender não só o livro, mas também entender as contradições que a Bibiana, a Belonísia e os demais personagens e personagens da vida real vivem no Brasil hoje. Bom, antes de continuar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações e, se gostar do vídeo, também curtir e compartilhar com seus amigos. Para começarmos, eu gostaria de fazer um panorama histórico sobre a questão agrária no Brasil. Afinal, como professor de história, eu não consigo deixar a minha veia de historiador de lado, né? Então, essa questão no Brasil começa com a chegada dos portugueses em 1500 e a primeira forma de organização do território brasileiro se dá através das capitanias hereditárias, que com certeza você já ouviu na escola. As capitanias eram extensões imensas de terras doadas pela coroa portuguesa a nobres portugueses. Por sua vez, esses nobres subdividiam essas capitanias e doavam essas terras também para outros nobres e em porções menores, que eram chamadas de sesmarias. Mesmo as sesmarias eram imensas, eram grandes latifúndios. Muitos desses nobres nunca vieram ao Brasil e nunca assumiram a sua propriedade de terra, e elas ficaram por séculos sem produzir absolutamente nada. Em contrapartida, muita gente que aqui vivia e que aqui colonizava essas terras queria produzir, queria ter terras para poder produzir, trabalhava nessas terras muitas vezes, mas não tinham a posse porque não eram nobres, não eram amigos do rei. Essas milhares de pessoas que trabalhavam nessas terras, em que os donos nunca vieram para o Brasil, nunca assumiram no Brasil, era quase uma relação ali de servos e senhores feudais, né? Fazendo aí uma analogia ao período anterior da Idade Média. Então eram pessoas que não tinham a propriedade da terra, porém produziam nessa terra. Isso caminha até 1822, quando o Brasil se torna independente. E aí essa forma de organização do território, das terras, acaba por privilegiar com que muitas pessoas comecem a assumir terras que não tinham dono ou que nunca tinham sido exploradas. Eram as chamadas terras devolutas, né, que eram terras que ficaram ali e, como ninguém havia colonizado ou produzido nessas terras, muitos trabalhadores vão começando a avançar e a produzir e a exigir a posse desse território que às vezes por gerações eram produzidas naquela família. Enfim, isso era um prato cheio para ex-escravos libertos e para os imigrantes que acabavam de chegar ao Brasil já no século XIX. O que acontece? Os senhores de terra, principalmente de café no Sudeste, percebem essa movimentação e, com o fim do tráfico negreiro, em 1850, aprovam e conseguem fazer aprovar a Lei de Terras. O que é essa Lei de Terras? A Lei de Terras de 1850, ela determina que nenhuma terra pode ser vendida a nenhum estrangeiro, então isso já tira a possibilidade de um imigrante ter uma posse,
E ela determina também que todas as terras devolutas, ou seja, que não possuem nenhum dono específico, vão passar a ser do Estado. E o Estado só pode negociar essas terras por meio de leilões. Ou seja, só quem tem dinheiro, só grandes proprietários, aqueles que sempre possuíram terras no Brasil, vão poder agora comprar essas terras por meio de leilões do Estado. Aqueles grandes latifúndios, aquela grande concentração de terras que sempre existiu no Brasil desde as capitanias, vai se aprofundar ainda mais a partir da Lei de Terras de 1850. São muitas terras para poucas pessoas que fazem parte da elite agrária no Brasil. Ora, você já deve estar percebendo que toda essa construção do território brasileiro, toda essa distribuição de terra a partir das capitanias, das sesmarias, das terras devolutas e da Lei de Terras de 1850, levou ao latifúndio e à concentração agrária. E isso vai gerar uma série de revoltas, como por exemplo Canudos e a Guerra do Contestado. E essa questão só vai ser resolvida ou vai começar a se pensar numa solução a partir da Constituição de 1988, então algo muito recente, em que é colocado de fato que a terra tem que ter uma função social e que é necessária a reforma agrária. Paralelamente à questão da terra, tem a questão também dos trabalhadores que trabalham nessa terra, que no caso de Torturado, ele traz a questão dos negros, filhos ou netos ou descendentes de escravos, que portanto são quilombolas. A gente pode perceber que a partir da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, há basicamente duas opções para esses ex-escravos. Ou ir para a cidade tentar a vida, e muitas vezes eles vão para as periferias e não são recebidos na cidade, né, não são bem recebidos, ou continuar nas suas fazendas, trabalhando agora como trabalhadores assalariados, né, não são mais escravos, mas as condições de trabalho de vida vão continuar a ser as mesmas. Afinal, ninguém muda da noite para o dia, né? O dono da fazenda, o ex-senhor de escravo, vai continuar a tratar esses escravos e até os imigrantes como escravos, né? Então, o tratamento que era dado é exatamente o mesmo nos anos e nas décadas seguintes. Até hoje no Brasil nós temos situações análogas à escravidão, porque isso se perpetua. Essa forma de tratar o trabalhador rural, principalmente negro, continua se perpetuando em relação àquela forma como se dava na escravidão no século XIX. Vale destacar aqui, segundo pesquisa da USP de 2018, vou colocar aqui o link na descrição, hoje no Brasil, cerca de 25 mil a 40 mil trabalhadores rurais vivem em situação muito semelhante à escravidão. Então, mais de 100 anos depois, nós ainda temos o mesmo tipo de trabalho acontecendo no campo para milhares de pessoas. É claro que essa situação do trabalhador rural, análoga à escravidão, nunca vai ser bem aceita. Torturado é um exemplo disso, né? Belonísia e Bibiana, principalmente o marido de Bibiana, eles lutam contra essa situação de exploração. Na década de 50 e 60 no Brasil, começa-se a se formar as ligas camponesas, um embrião do MST. Essas ligas camponesas, através do Francisco Julião, eles fazem uma série de pressões e em 1964 é aprovado o Estatuto da Terra, que determina que a terra é de posse daquele que trabalha e vive nela. Mas é claro que isso não é posto em prática. Nos 20 anos da ditadura militar no Brasil, mais trabalhadores rurais são assassinados do que realmente assentados ou tido essa lei cumprida. É a partir disso, desse momento, que surge o MST, o Movimento do Sem Terra. E o movimento de reforma agrária ganha força no final dos anos 70, 80 e anos 90. É nesse sentido que é aprovada a Constituição de 1988, que coloca a reforma agrária como uma das prioridades e que estabelece que a terra deve ter uma função social. O que seria essa função social da terra? Segundo a Constituição de 88, o artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Ou seja, as terras que não respeitam, as propriedades que não respeitam esses critérios estabelecidos na Constituição, devem necessariamente ser postas para a reforma agrária, ou seja, ser dividida e distribuída àqueles trabalhadores rurais que querem produzir e seguir essas regras que estão na Constituição. Em Torto Arado, os personagens principais vivem numa situação análoga à escravidão. Bibiana, Belonísia, seus pais e os outros personagens da fazenda Água Negra trabalham na terra de outrem. Outrem sempre foi uma palavra que eu sempre quis usar aqui, né, inclusive. Mas enfim, trabalham na terra de outra pessoa, de outra família, mas não possuem a propriedade. Eles podem construir uma casa que não seja de alvenaria, para não configurar posse, inclusive, e podem sobreviver com aquilo que produzem nas horas vagas que não estão colhendo ou plantando nas terras do senhor, do dono da fazenda ali. Não recebem salário, não têm carteira assinada, nada disso. Ou seja, é um trabalho muito semelhante ao trabalho escravo que acontecia no século XIX. Bibiana e seu marido Severo têm contato com a educação, com a escola. Bibiana vai virar professora, tem contato com a cidade, eles vão morar na cidade e, consequentemente, com o sindicato rural. É a partir daí que Severo e Bibiana começam a movimentar os moradores de Água Negra para eles poderem se libertar daquela situação de exploração e de escravidão. É claro, como muitos líderes de movimentos sem terra ou de movimentos tidos como revolucionários, Severo acaba sendo assassinado. Mas ele morre, mas as ideias não morrem, continuam circulando e os moradores ali de Água Negra vão conseguir reverter, vão conseguir se libertar daquela situação de escravidão que eles viviam por décadas. Eu vou ler um trecho aqui de Torto Arado que ilustra bem essa libertação, que ilustra bem esse movimento que Severo fez ali com os moradores de Água Negra. Meu irmão insistiu no assunto. Apesar de evitar falar na frente de nosso pai, vivia com Severo para cima e para baixo, entre um trabalho e outro, para ganhar a atenção dos moradores. Não podemos mais viver assim, temos direito à terra, somos quilombolas. Era um desejo de liberdade que crescia e ocupava quase tudo o que fazíamos. Com o passar dos anos, esse desejo começou a colocar em oposição pais e filhos numa mesma casa. Alguns jovens já não queriam permanecer na fazenda, desejavam a vida na cidade. Os deslocamentos se tornavam mais intensos que no passado, quando nos transportávamos em animais para outros lugares, cidade e os povoados vizinhos. A vida na cidade, entre viajantes e comerciantes, era atraente. Pesava na decisão justamente o trabalho para os fazendeiros, que foi mantido entre nós e atravessou gerações. Zezé queria dizer a nosso pai que não nos interessava apenas a moradia, que não havia ingratidão. Eles que não nos foram gratos, corre boato que querem vender a fazenda sem se preocupar com a gente, dizia para mim e Domingas. Queremos ser donos de nosso próprio trabalho, queremos decidir sobre o que plantar e colher além de nossos quintais. Queremos cuidar da terra onde nascemos, da terra que cresceu com o trabalho de nossas famílias, completou Severo numa roda de prosa debaixo da jaqueira na beira da estrada. Essa situação de Belonísia, Bibiana, Severo e os demais personagens de Torto Arado é a mesma situação vivida, infelizmente, por milhares de brasileiros trabalhadores rurais, principalmente quilombolas. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema e quer entrar de cabeça nessa análise mais acadêmica sobre a questão agrária no Brasil, eu vou indicar aqui 3 livros básicos. Existem milhares de outros trabalhos e livros que você pode também estudar. O primeiro deles é o clássico Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Um livro, um tratado sobre o Brasil e que também passa sobre a questão da escravidão, da mão de obra negra, escrava, e da questão agrária no campo. Outros livros que eu vou indicar aqui também, não possuo, mas são livros referências nesse assunto, é A Revolução Brasileira, a Questão Agrária, do Caio Prado Júnior, também um livro referência sobre esse tema. E outro livro que eu gostaria de indicar aqui é A Questão Agrária, do João Pedro Stedley, que é um dos fundadores do MST, que também traz algumas reflexões bastante importantes e contemporâneas a respeito desse tema. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí para você curtir, compartilhar com seus amigos e não se esquecer de inscrever no canal. Até o próximo vídeo.